é bom a gente falar de Rust, né? É bom a gente falar de programação, porque os caras insistiram que Rust tem uma adoção limitada, até mesmo em ambientes generalistas fora da blockchain. Bem, a última notícia que eu vi é que Rust estava entre as linguagens mais populares. Eu concordo que existe meio que está conectado à imagem da Rust, essa coisa de ser um substituto do C, de ser uma linguagem... Mas Rust não é uma linguagem de baixo nível. Rust é uma linguagem que se presta tanto ao baixo nível quanto ao alto nível. E o script, ele é um subset da Rust. Ele não usa todas as funcionalidades avançadas da Rust. Você não precisa ficar fodão em Rust. Por que Rust é difícil? É difícil porque quando você vai para o baixo nível, você precisa de gerenciamento de memória. E é por isso que a Rust é vista como um excelente substituto para o C, porque ela faz um gerenciamento de memória excelente. Excelente. É mais fácil fazer gerenciamento de memória na Rust do que no C, entendeu? Eu aprendi a programar em C no milênio passado, tá? Foi a primeira linguagem que eu aprendi. Não, minto, Pascal foi o primeiro. Teve uma matéria lá de Pascal, depois veio C, entendeu? E depois eu fui aprender Python, e hoje eu estudo Rust. Cara, sinceramente, eu acho que essa coisa de programador que fica apegado à linguagem, isso é preguiça, isso é mediocridade. Eu tenho um amigo meu que é programador fodão. Eu não trabalho na área, né? Para mim é hobby, programação é hobby, mas eu tenho um amigo meu que é fodão, trabalha na área de programação. Ele não tem essa, cara. Ele programa em Python, em Rust, que você mandar, ele programa. Entendeu? Se disser para ele tem que programar em outra linguagem, ele não sabe, ele vai lá e aprende. Entendeu? Porque programação são conceitos. Só muda a sintaxe de uma linguagem para outra. Algumas linguagens têm conceitos diferentes. Por exemplo, Python tem conceitos que não tem outra linguagem. Rust tem conceitos que não tem outra linguagem. Mas uma vez que você aprende aquele conceito, aprende aquela sintaxe, você programa em qualquer linguagem, velho. Entendeu? Você programa em qualquer linguagem. Então, eu acho preguiça e mediocridade. Agora, voltando ao script. Script é altamente abstraído, é altamente intuitivo, é muito fácil de aprender. Então, assim, se você ficar com essa ideia de que Rust é difícil, você vai perder a oportunidade de descobrir como o script é fácil. O Magal, ali no caso ali só uma dúvida aí, no caso ali do script, eles tiraram ali todas as... Vou tentar reformular a pergunta, né? De modo mais simples. O script ali, ele é Turing completo ou é Turing incompleto? Sabe informar? Então, o script ele é Turing completo, tá? Só que tem algumas coisas dentro da linguagem Rust foram tiradas. Só que o que acontece? A Radix chegou a pensar em seguir o caminho do Turing incompleto, porque o fato de ser Turing completo é uma das coisas que é o problema de segurança do Ethereum, de você ter uma máquina de estado muito genérica e que ela pode ficar num estado imprevisto, entendeu? Como, por exemplo, um loop, uma travação, né? Que, na verdade, um computador ele é uma máquina de estado com infinitos estados possíveis, genérica. Né? E para você ter, em processos críticos, como, por exemplo, em usinas nucleares, sinais de trânsito, coisas que envolvem segurança, você não pode se dar ao risco de ter um estado imprevisto. Você tem que ter todos os estados do processo previstos e você tem que ter a garantia de que aquela máquina não vai estar em nenhum estado fora daquele conjunto de estados finitos, né, que você determinou. Então, isso se chama uma máquina de estados finitos. É um computador altamente especializado. Então, ele não é um Turing completo, ele é Turing incompleto. Ele só vai fazer aquela operação, aqueles estados. A Radix chegou a pensar, na época do tempo, em seguir esse caminho, tá? Porque, para a lógica de ativos, isso aí é o suficiente. Você não precisa de mais nada, tá? Para a lógica de ativos. Você colocaria ali a lógica dos seus ativos, todos os estados possíveis dele, entendeu? Na época, ele chamava nem de componente, nem de contrato inteligente, chamava de constraint machine. Você definia quais eram as constraints para a sua máquina de estado. Né? Essa era a ideia inicial. Mas, porém, contudo, todavia, eles mudaram de ideia no meio do caminho. Eles perceberam que eles não precisavam limitar a expressibilidade da linguagem. Eles não precisavam tirar a completude de Turing dela. O que eles precisavam é que os ativos
fossem extremamente seguros. E para os ativos, então, esses sim são modelados como máquinas de estado finito. Entendeu? Entendi. Então, perfeito. Eu estava nessa dúvida aí, né? Porque como a Solidity ali, ela é tudo completa, né? E não tem essa questão desse estado finito aí que você falou, dos ativos. Cara, é o risco, né? É o risco da programação, é o risco do Solidity aí, né? Enquanto no Solidity você tem que programar um contrato do zero para criar um token, né? No caso, você não programa do zero, você copia e cola o RC20. Você tem que fazer isso para criar o token. Na orientação ativa, a plataforma já sabe o que é um token. Você diz para ela assim, eu quero um token com um supply tal, que só eu posso mintar, só eu posso burnar, ou eu quero um token com supply tal que ninguém possa mintar, que a supply é imutável para sempre. Então, é assim, você criou o token, você define os parâmetros dele, que é um conjunto mais ou menos finito de possibilidades, né? E se alguém tiver alguma ideia, alguma possibilidade também, você pode acrescentar aquilo no end, entendeu? Durante esse processo iterativo de feedback que teve do script, os caras acrescentaram funcionalidades que a própria comunidade trouxe, pediu, entendeu? Então, assim, fica muito mais seguro, porque os teus ativos estão sendo coordenados pelo engine. E o engine garante que eles não vão parar no limbo, que eles não vão, entendeu? Sumir. Basicamente isso. A máquina virtual, né? O engine é a máquina virtual, exatamente. Só